Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora TVC. Abraço a você de Itabuna e Ilhéus, as maiores audiências há 20 anos. Cidades pioneiras na TV por assinatura. Todo o norte e nordeste do Brasil e centro-oeste, hein? Continuam sendo. Parabéns. E vamos tocando aí, que está chegando aí os 20 anos da TVI. Próximo janeiro, né? A gente vai comemorar juntos, tá bom? Se Deus quiser. Olha, avisa aí para os amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade. Manda eles assistirem a TVI também pelo YouTube, hein? Não tem aí a assinatura de TV por assinatura, pode assistir pelo YouTube, tá bom? Lá tem um canal TVI Oficial, você pode inscrever-se, né? E fazer parte dessa comunidade, já são mais de 13 mil inscritos aí em pouco tempo. E também você pode interagir com a gente pelo chat, pode mandar perguntas, sugestões, tá bom? Fique à vontade. Nós também estamos aí no stream tviplay.com.br, você não precisa fazer ficha cadastral, não precisa pagar nada, assiste toda a nossa programação gratuita. E ainda tem o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 100 anos informando aí a população do todo o Norte e Nordeste. O Jornal à Tarde atualiza você minuto a minuto o que está acontecendo aí na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo, tá bom? Fique atualizado, sabendo tudo o que está acontecendo aqui pelo nosso portal tviplay.com.br e lá você tem gratuito o Jornal à Tarde. É só colocar lá no ícone notícias, tá certo? Nós também estamos no aplicativo TVI Play Brasil na loja de Androids. Pode baixar, é gratuito. Se você quiser participar, interagir com a gente, mandar um vídeo, né? Seja um repórter por um momento aí na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade. Diga como é que está a situação aí. Você grava na horizontal do seu celular e manda pelo WhatsApp. Vai aparecer aí na tela o WhatsApp. Você anota aí, salva no seu celular e se comunica com a gente, tá bom? Olha, gente, hoje é sexta-feira, mais um final de semana chegando, né? E o TVI News, como sempre, aqui ao vivo, trazendo as principais informações da nossa região, da nossa cidade, da Bahia, do Brasil e do mundo, tá certo? Hoje, você sabe, dia de sexta-feira, nós falamos aqui sobre economia verde. Também o assunto é com o jornalista Kleber Torres, ao vivo aqui no programa. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com o quadro O Assunto É. Tem a Raquel Rocha, que hoje faz mais uma participação aqui, é o quadro Raquel Entrevista, né? E o Kleber Isaac, lá de Itacaré, falando da economia verde, meio ambiente. Tudo isso no programa de hoje, em sexta-feira. A gente ainda fala aqui de cultura, a gente fala sobre educação, estamos uma convidada aqui ao vivo, né? Daqui a pouquinho ela vai bater um papo aqui com a gente. E as notícias aí que estão ocorrendo, né, agora aqui na região, na Bahia e em todo o Brasil, tá bom? Tudo isso a partir de agora aqui no programa, que começa falando aqui do Alto das Comunicações no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus. Estamos a menos de 1 quilômetro de Ilhéus, plena Mata Atlântica aqui, com um visual maravilhoso para a cidade de Itabuna. A gente tem uma vista aqui do alto de 360 graus aqui, tá certo? E nesse momento os termômetros marcam aqui 25 graus, o clima-tempo, né? Sinalizando aí chuvas para todo o período de hoje. Essa chuva que era esperada ontem não caiu, mas hoje já começou a cair desde as 10 horas, né? Agora começou a chover. E essa chuva, segundo o clima-tempo, predominará até a próxima semana. Ilhéus, da mesma forma, chove já bastante, com 25 graus, a mínima foi de 20, a máxima chegará a 27 graus, e deve chover pelo menos até segunda ou terça-feira. Essa é a previsão do tempo, para você já começar ligado aí com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar de outras cidades também, né, que pode ocorrer aí chuvas nesse final de semana. A previsão é de chuva em todo o sul da Bahia, extremo sul, tá bom? Agora é uma chuva fraca, viu? Não vai causar nenhum dano, nenhum problema não. A priori são poucos milímetros aí, no máximo 30 milímetros deve cair em algumas cidades aqui do sul da Bahia. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente vai falar também de futebol, né? Bahia e Vitória voltam a jogar esse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, e o Colo-Colo de Ilhéus disputa a final do Campeonato Baiano da Série B, para saber quem vai ser o campeão, né, deste ano. E a gente lamenta que o Grapiúna não conseguiu, né, ficar na final, mas o Colo-Colo está representando aí o sul da Bahia. E o Itabuna tem a partida decisiva, o jogo de volta contra o Anápolis. Precisa pelo menos empatar para seguir vivo na competição.
A gente vai falar disso daqui a pouquinho também, aqui no programa de hoje. Bom, eu tô com a entrevistada aqui, né? Então a gente vai falar logo desse assunto aqui, porque é uma garota de 15 anos, a Ana Monteiro, estudante do primeiro ano de ensino médio aqui de Itabuna, e ela foi selecionada para representar o Brasil nas 2 maiores conferências de modelo da ONU. Isso no mundo inteiro, né? As universidades de Harvard e Yale. Bom dia, Ana Monteiro. Bom dia, obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Conta aí pra gente como é que foi esse feito, como é que você conseguiu isso. Muito bom dia. Então, eu fui selecionada para representar o Brasil nas 2 maiores conferências de modelo das Nações Unidas do mundo, dentro das universidades de Harvard e Yale. Essas conferências, elas são organizadas pelas universidades, elas reúnem estudantes de todo o mundo, e dentro desses estudantes, desses jovens líderes, eu estou inclusa, fui selecionada. Bem, como funciona o processo? Vocês, jovens, vocês podem se inscrever direto no site das universidades com uma delegação individual, ou vocês podem fazer como eu fiz, que é procurar institutos especializados que se afiliam a essas universidades, a essas conferências, para levar todos os anos uma delegação para essas conferências. Então, você vai no site do instituto, você passa pelo processo de seleção, se inscreve, e se você for selecionado, como eu fui, você vai ter a oportunidade de experienciar aí essa conferência acadêmica maravilhosa. Qual é a sua expectativa, Ana Monteiro? O que é que você acha que vai encontrar lá? Como é que você vai se sair dessa representatividade tão importante, né? Bem, em primeiro lugar, eu espero encontrar muito conhecimento. Eu quero expandir aquilo que eu já sei, me desenvolver ainda mais, entrar em contato com essas diversas culturas e com essa experiência única na vida, e principalmente eu quero trazer isso de volta. Eu sei o quão difícil é para jovens como eu encontrarem esse tipo de oportunidade, então eu quero ir para trazer essa experiência e esse conhecimento para jovens que, assim como eu, querem fazer a mudança, querem buscar mais, querem fazer a diferença nas suas comunidades e no mundo. Então, ter essa experiência, ter essa oportunidade, ter esse conhecimento e trazer isso é muito importante, porque não sou só eu indo, eu tô indo para representar realmente nossa comunidade, nossa Itabuna, nossa Bahia, o nosso Brasil. E quanto mais jovens tiverem essa oportunidade, tiverem acesso a isso, porque o acesso ainda é escasso, infelizmente, principalmente por conta da falta de informação que não é difundida, não é divulgada, não é democratizada. Então, quanto mais jovens puderem ter essa oportunidade, melhor para o nosso Brasil, melhor para o nosso mundo. Inclusive, eu tenho um projeto dedicado a isso, que foi criado recentemente, que é o meu Instagram, o Claramente Clara08. Quem quiser me seguir, por favor, tá aí aberto o perfil a vocês. E esse Instagram é um projeto de democratização de oportunidades internacionais e também nacionais, para quem quiser ainda se desenvolver aqui mesmo no Brasil. Porque mesmo as oportunidades nacionais, elas são muito difíceis de achar. E as pessoas muitas vezes acham que é muito caro, que é só para rico, que é só para gênio, e não é. Existem muitas oportunidades boas com bolsa e que são acessíveis a vocês. Então, esse Instagram é para isso, é para democratizar e fazer ainda mais jovens terem essas experiências. Bacana. Você tem um sonho de vida, você tem um projeto de vida, com 15 anos você já pensa lá no futuro, o que é que você pretende fazer quando você ficar de maior, ficar formada? Qual é o seu planejamento? Você pode dizer? Posso sim. O meu plano, eu quero me formar em medicina no exterior, e eu quero fazer isso porque eu tenho um profundo amor pela existência humana, e eu quero usar dos meus dons e do meu conhecimento para curar pessoas. Só que eu quero medicina lá na frente, mas a cura de pessoas, ela não se dá apenas pela saúde, ela se dá de várias outras formas, e isso é algo bem holístico que eu venho trazendo na minha jornada desde agora. A educação é uma forma de cura. A educação muda vidas, e mudar vidas cura muito. Então, enquanto eu não me formo, eu vou atuando aqui no que eu posso, no que eu sei fazer, que é educação. E a educação muda a vida de muitos jovens, e mudou a minha. Bacana, viu?
E isso surgiu assim, você já pensou nisso você própria, houve um estímulo? Porque, se não me engano, seu pai é da área do direito, né? Advogado, né? Meu tio. Seu tio, Eu né? chamo ele de tio pai. Ah, é? Tio pai, é. Ah, Então, minha mãe, ela é mãe solo. Então, eu não tenho contato com o meu pai biológico. E eu chamo meu tio de tio pai porque nesse processo, nessa jornada, ele foi a figura masculina mais presente na minha vida. Então, tenho muita gratidão e muito amor por ele. Quanto a esse meu desejo, ele surgiu desde muito cedo, pra ser bem sincera. Eu tinha 7 anos quando comecei a falar de estudar no exterior e de fazer medicina fora. E isso sempre veio muito dentro de mim, só que não foi sem estímulo. Eu comecei com isso realmente por parte minha, mas se não fosse o estímulo, especialmente da minha mãe, Rosana, eu não sei se eu estaria aqui onde estou hoje, porque existem muitos jovens, muitas pessoas que elas nascem com sonhos, nascem com essa chama, com esse brilho latente de fazer a diferença. Só que por falta de estímulo e de oportunidade, muitas vezes esses sonhos e essa chama, eles são apagados. E no meu caso, eu tive a sorte de ter uma família e uma mãe maravilhosa, que inclusive tá aqui comigo hoje. toda orgulhosa ali, né? Com que razão, me né? incentivou muito. E esse incentivo, ele foi essencial. Incentivo na educação, que ela sempre viu isso em mim muito forte. Ela sempre incentivou e buscou me dar a melhor oportunidade educacional que ela podia, mesmo nas condições dela, que nossa condição financeira nunca foi das melhores, mas era o bastante para ela me dar a educação que eu precisava. E principalmente aquele incentivo de pegar na mão e bora, eu acredito em você, você consegue. Isso é muito importante. E vocês, pais que estão me assistindo, pais, avós, se tiverem algum membro jovem da família que também tem esse sonho, também sonha em mudar o mundo, em fazer a diferença, que busca mais do que lhes é proporcionado atualmente, veja a minha história como um exemplo a se seguir e apoiem esses jovens, porque eles têm muito potencial. Não inibam eles por conta da falta de oportunidade ou dificuldades financeiras, porque isso não é um impedimento que vá tirar-lhes esse brilho, que vá tirar-lhes essa oportunidade. Isso não pode acontecer. Então, incentive-os, segure na mão deles e ajude eles a realizarem esses sonhos, independentemente das dificuldades, porque dificuldades elas sempre vão existir. E o que faz a diferença entre as pessoas que conseguem e as que não conseguem é esse apoio. É muito importante, porque todo mundo tem dificuldade e essas coisas são realmente difíceis de achar, de passar. Só que quando você tem um apoio ali do seu lado, isso faz uma diferença enorme. Então seja a diferença na vida desse seu filho, desse seu neto, desse seu parente. E ele vai te agradecer muito, eu tenho certeza. Você só tem 15 anos mesmo, tem certeza? Tenho. Parece que tem mais, viu? Tem que ser muito inteligente. né? Obrigada. Você já parou para pensar que pessoas como você precisariam entrar na vida pública, na política, para transformar a vida de pessoas? Porque, infelizmente, né, quem fazem as leis, quem comanda os países, as cidades, são os políticos. E a gente tem uma casta aí de político medíocre, né, de pessoas despreparadas, que não têm condição nenhuma e estão lá legislando, fazendo leis, enquanto pessoas inteligentes, né, pessoas sábias, não participam desse processo político, né? Tivemos até recentemente uma garota também nova lá em São Paulo, que entrou na política, é deputada, né? Agora é até candidata a prefeita de São Paulo, mas é muito pouco. Eu acho que a gente precisa de mais jovens assim, de pessoas com com essa inteligência, com essa sabedoria. E a sabedoria é diferente da inteligência, né? A sabedoria nasce com você. E você tem isso, né? Essa perspicácia de entender o processo, de ajudar pessoas, de como ajudar, né? E faz aquele trabalho, claro, que cabe a você. Mas como política você poderia fazer muito mais. Você nunca pensou nessa possibilidade? Então, eu realmente acredito que nós deveríamos ter mais jovens e mais pessoas competentes na política, porque ela faz a diferença, isso é um fato indubitável. Só que não é apenas através da política que a gente consegue mudar as coisas. Por exemplo, a gente teve há 2 anos atrás o exemplo da pandemia da Covid-19. E quem estava na linha de frente tinham os políticos, claro, mas eram os médicos, que estavam lá curando as pessoas. E esses médicos, apesar de não estarem integrados na política, eles faziam a diferença. Eles salvavam vidas. Muitas pessoas foram salvas por conta disso. E não estava necessariamente ligado à política. Mas eu tenho interesse
sim, em me inteirar mais nessa área, apesar de não ser aquilo que eu vá realmente me aprofundar durante minha vida adulta, mas eu tenho interesse em contribuir. Tanto que eu já redigi um projeto de lei voltado à área da educação. Ah, é? Foi em relação à democratização também de oportunidades, como essas conferências de modelo da ONU e Olimpíadas Científicas. Inclusive, de novo para os jovens que estiverem assistindo, que estiverem perto de entrar na faculdade, existem 6 universidades hoje em dia que possuem um programa chamado Vagas Olímpicas. Tá, como é esse programa? Se você, durante o ensino médio, participou de Olimpíadas e ganhou alguma premiação, medalha, menção honrosa, às vezes, dependendo até participação, você pode ir no edital de algumas universidades brasileiras para se inscrever no programa das Vagas Olímpicas. Esse programa, você inscreve as suas premiações e, se você passar, você não precisa nem fazer vestibular, nem Enem para entrar. É apenas com suas premiações olímpicas. Então, assim, é muito importante. E existem escolas que não fazem Olimpíadas, e existem Olimpíadas que não podem ser feitas individualmente, que precisam do apoio da escola. Então, ter esse conhecimento difundido é muito importante. E sabe o que é mais alarmante? É que a USP, por exemplo, ela tem o programa das Vagas Olímpicas. Se eu não me engano, são 200 vagas apenas reservadas. Só que mesmo com esse número limitado de vagas, o número de inscritos ainda é menor que o número de vagas que a universidade disponibiliza. De tão escassa que é a informação em relação a isso. Interessante. Olha aí, né? A Ana... É a Ana mesmo, né? Ana. A Ana tá aí, gente, vai representar, né, o Brasil nessa conferência lá da ONU. Importantíssima, viu? Interessantíssimo. Vai ser quando mesmo? Em janeiro de 2025. Ah, o início do ano, né? Você vai acompanhar ela com sua mãe? Não, porque os custos da viagem, eles são bem altos. Vai em torno de 30 mil reais ao todo. Inclusive, então só dá pra eu ir, não tenho como levar minha mãe. Inclusive, eu tô fazendo uma campanha de arrecadação, a campanha Ana em Harvard e Yale, pra conseguir arrecadar esses 30 mil reais, porque eu não tenho condições atualmente de arcar com os custos da viagem sozinha, que inclui passagem, visto, passaporte, traslados, hospedagem, entre muitos outros. Alimentação, apesar do que parece, também é um dos custos maiores, convertendo dá cerca de 360 reais por dia em alimentação. Eu passo 15 dias lá. Então, é um custo bem caro. Bem caro. Bem caro. A gente está mostrando aí o cartaz, né? A marca ali das 2 universidades. Harvard é a mais conhecida, né? Inclusive aqui no Brasil. É isso aí, Ana Monteiro. Ana com 2 N's, né? Ana com 2 N's, isso mesmo. Ah... Vou aproveitar aqui para dar a vocês uma informação em primeira mão, que eu recebi essa semana, inclusive, bem recente mesmo, que há um tempo atrás eu me inscrevi em uma competição de ensaios acadêmicos internacional. Ensaios acadêmicos vocês podem entender como artigos científicos. A competição é a John Locke Global Essay Prize, que é afiliada também à Oxford, é em parceria. E eu me inscrevi nessa competição, escrevi um ensaio sobre a filosofia das crenças e recebi a notícia essa semana de que eu sou uma das finalistas, que eu fui selecionada de novo para essa competição internacional. Sou uma das finalistas. E a cerimônia de premiação acontece em Londres. E aí agora tô incluindo dentro dessa campanha essa viagem também que acontece agora em setembro para Londres. Vai ter. Então você vai a Londres agora em setembro e em janeiro você vai para os Estados Unidos. São 2 viagens internacionais. São 2 viagens internacionais. E essa para Londres eu também faço uma visita a Oxford, já que é uma competição afiliada à universidade. Bacana, viu? Agora você tem que procurar também a Secretaria de Cultura, que é a FIC, né? E a Secretaria de Educação, porque eles podem contribuir com essa sua viagem, porque você está indo representar a cidade também, né? E nesse caso não é só a cidade não, é o Brasil inteiro, porque uma curiosidade é que eu olhei no site da competição e nos últimos anos, desde que ela foi criada, não houve um brasileiro sequer que foi premiado realmente nessas conferências. Eu não sei qual foi minha premiação, eu tô selecionada como uma das finalistas, só que eu tô bem otimista e eu espero trazer de volta essa premiação, a primeira premiação brasileira nessa competição, que inclusive é a maior competição de ensaios do mundo.
Então, se eu trouxer, aí eu abro esse caminho para outros jovens que também têm interesse nisso, para também serem premiados e darem esse orgulho ao Brasil. Com certeza. Olha aí, agora vocês procuram a FIC. E de repente até a sua mãe consegue também, né? Lhe acompanhar, porque você é menor de idade, né? Então ela pode te acompanhar aí, conseguir essas despesas aí do translado, né? Da hospedagem, que realmente é tudo em euro, em dólar, né? Fica tudo caro. Mas o município tem até uma certa obrigação, né? De colaborar com vocês, porque você vai estar representando, como você falou, o Brasil, mas claro, a sua cidade, a cidade Sim, onde você mora, com né? certeza. Então é um motivo de orgulho para a cidade isso aí. Parabéns, Ana, né? E eu espero que outras Anas apareçam aí, né? Brasil afora, porque a gente precisa de um futuro promissor, né? Um futuro que prometa pessoas como você aí para fazer a diferença, né? Ajudar a mudar a vida de muita gente. E o Speak English? Você fala inglês? Falo. Ah, porque vai ter que se virar lá, né? Sim, as conferências são todas em inglês, Aham. como é internacional e como são estudantes do mundo inteiro. A gente só fala inglês durante as conferências para poder facilitar a comunicação. Bacana, isso é bom. Então tá aí, parabéns, Ana Monteiro, não é isso? Isso. Tabunense, 15 anos, gente, 15 anos, né? Premiada pela Oxford e Londres, né? Vai lá receber essa homenagem em setembro, tá muito perto. E em janeiro ela estará nos Estados Unidos, né? Numa conferência da ONU, representando o Brasil, claro, a nossa cidade, a Bahia. Então a gente fica muito orgulhoso de você. Parabéns, viu? Muito obrigada. Se vocês quiserem saber mais informações, entrar em contato comigo, os jovens que estiverem me assistindo, se tiverem alguma dúvida e se quiserem saber mais sobre essas oportunidades, acessem meu Instagram, @claramenteclara08. Vocês podem me mandar mensagem no direct que eu respondo e podem dar uma olhada lá nos conteúdos que eu vou postando. Ainda é um perfil recente, foi uma iniciativa que eu comecei bem recentemente, então não tem tanta coisa, mas eu vou estar postando, engajando esse Instagram com várias informações e oportunidades interessantíssimas para vocês, tá Agora, certo? fala um pouquinho mais lento aí, que você falou muito rápido, né? Para dar tempo pro pessoal anotar aí. Mostra Certo. aí também o perfil dela no Instagram. É Claramente Clara, é isso? @claramenteclara08. Claramente Clara. Isso. Tudo junto, né? Tudo junto. 08. Pô, bacana. Eu já vou te seguir aqui, viu? Muito obrigada. Claramente Clara 08. É isso aqui, né? Tem 383, é isso? Isso. Bacana. Mostra aí, Rafa, o perfil dela aí, né? No Instagram. Tem já 5 vídeos postados aqui, né? Quem quiser seguir, é só seguir aí. Pode conversar com ela aí também pelo direct, né? Tirar alguma dúvida. Pode sim, podem ficar à vontade. Eu tenho o maior prazer de tirar a dúvida de vocês. Bacana. Mostrou aí? Cadê? Já tem aí? Claramente Clara 08. É o endereço dela aí no Instagram. Faz até uma alusão, né? Claramente, né? É, Trocadilho bacana aí, claramente. Cadê? Tá aí já? Dá pra gente mostrar aí o perfil? Vamos ver se a gente mostra aí. Ah, tá abrindo. É o Silas, né, que tá aí. Vamos mostrar aí o perfil, olha aí. Tem algumas dicas aí. Ali você tá falando alguma coisa naquele... É o vídeo ali? Esse do meio? esse do vai meio ver. é sobre a E seleção, eu dando Ah. notícia. Ah, E inclusive esse projeto ele tá expandindo porque agora eu também tô agendando palestras em escolas públicas para dar essa informação mais diretamente para os jovens. Então vou estar começando aí a dar palestras e você que tiver interesse, que quiser entrar em contato comigo, que quiser que eu dê uma palestra em alguma escola, prefeituras, seus municípios, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer de fazer esse contato com vocês e de marcar essa palestra. parabéns, viu? Até na foto você parece, né, que tem um pouquinho mais, assim, de maturidade, né, de idade, né? Muito obrigada. Você a gente pode dizer uma garota precoce, né? Sempre foi assim, ela desde pequena, mãe? Sempre, né? Parabéns, viu? Como é seu nome mesmo? Rosana. Parabéns, Rosana. Sua filha é genial, viu? Genial na essência da palavra mesmo. É um gênio. Parabéns, Agradeço. viu? É isso aí. Boa viagem. Eu espero que você seja bem sucedida, né? Nessas viagens e que consiga realmente aquilo que você deseja. E eu gostaria que, se possível, né? Quando você estiver lá em Londres, entre em contato com a gente, faz um vídeo lá pra gente mostrar você aqui, tá Com certo? certeza. A gente bate um papo, tá bom? Certinho. Parabéns, viu?
Conversamos então com Ana Monteiro, 15 anos, vai representar o Brasil em Oxford, na Inglaterra, e depois em janeiro vai estar também nos Estados Unidos, em Harvard, né? Representando todo o Brasil e, claro, a nossa região. Parabéns. Olha, daqui a pouquinho tem a Raquel Rocha, né? Jornalista, psicóloga, vai estar aqui com a gente no quadro Raquel Entrevista. E tem também O Assunto É com Kleber Torres, tá certo? Você fica ligado aí que já já a gente vai trazer eles aqui para você. Aí, ó, já recebi um vídeo da Clara aqui, ó. Esse eu não tinha visto não, viu, Clara? Tem um fogo, né, aqui, bacana. Tá aí, gente. Siga aí a Clara no Instagram, viu? Bom, vou dar algumas notícias aqui para vocês, né? Notícias que estão aqui no nosso Instagram e também no Jornal à Tarde, para você ficar por dentro. Inclusive, está passando aí no rodapé do seu vídeo alguns destaques de hoje do Jornal à Tarde. Na noite de ontem, um incêndio destruiu uma loja de celulares no bairro da Conceição, aqui em Itabuna. As chamas também atingiram um sacolão de frutas e verduras ali junto, né, quase em frente, do lado, né, melhor dizendo, da igreja dos frades capuchinhos, né, a igreja Santa Rita, não, ali me fugiu agora o nome da igreja ali do bairro da Conceição, viu? Mas foi ali do lado da igreja do bairro da Conceição, uma rua, inclusive, que foi asfaltada ontem, né, pela prefeitura, já que inauguraram ali a praça. Os moradores locais agiram rapidamente e conseguiram controlar as chamas, jogando água, até que chegaram os caminhões do Corpo de Bombeiro, mas já era tarde, né? O fogo já tinha destruído toda a loja e parte ali do sacolão que fica do lado dessa loja, né? Olha, um pré-candidato à Câmara de Vereadores de Feira de Santana, Luciano Grampão, morreu aos 50 anos, na tarde de quinta-feira, ontem, dia 1º. De acordo com as informações de amigos, ele teria sofrido um infarto. Contudo, a polícia ainda não descartou outras causas mortes, tá certo? A vítima foi encontrada dentro do próprio carro, já sem vida, por volta das 21 horas. Depois, familiares ficaram sem receber notícias desde a tarde, né? Foram procurar e acabaram encontrando o corpo dentro de um carro. Isso aconteceu em Feira de Santana, ele era pré-candidato a vereador. Então tá aí. Bom, gente, vamos agora com o quadro da Raquel Rocha, entrevista, né? E daqui a pouquinho tem o Kleber Isaac. O Kleber Isaac que vai trazer o quadro Economia Verde. A gente vai trazer também o Kleber Torres, o jornalista Kleber Torres, hoje, com O Assunto com mais um entrevistado aqui no programa, tá bom? Por hora, vamos a Raquel Rocha no quadro Raquel Entrevista. Bom dia, Raquel. Vamos lá. Olá, Barbosa. Olá, telespectadores do TVI News. Sejam todos bem-vindos a mais um Raquel Rocha Entrevista. E hoje o meu convidado especial é Gustavo Cunha Carvalho, médico infectologista. Ele vai falar um pouco dessa especialidade da medicina, que eu acredito que nem todos sabem o que é, nem todo mundo sabe quando procurar um infectologista e por que ele escolheu também essa profissão. Então, primeiro, boas-vindas, obrigada por estar aqui conosco hoje, gratidão realmente pela sua visita. A satisfação é toda minha, Raquel, de estar aqui com você, né, nesse quadro de entrevistas. E vamos lá, vamos ver de que maneira a gente vai poder aí desmistificar um pouco o que seria a infectologia, qual seria o papel do infectologista, né, na saúde. Então, a medicina, ela é uma área tão ampla, né, tão abrangente. Eu tenho uma afilhada que estava um pouco indecisa, ela falou assim, não, eu falei, olha, a medicina, ela tem tanta sub-área para você escolher, tanta especialidade para escolher, que eu acho que as pessoas acabam se identificando com alguma. Então, Gustavo, por que você escolheu a infectologia? Como é que isso surgiu dentro ali do seu processo? Foi ainda como estudante ou foi depois que você já tinha terminado? Por que você optou por essa especialidade? Então, as coisas, elas acontecem, não são por um acaso, né? Eu, quando criança, já queria ser médico, queria ser obstetra. Entrei na faculdade pensando em ser cirurgião cardíaco, passei pela cirurgia plástica, passei pela endocrinologia, pela cardiologia clínica, e aí eu fui a cada momento me apaixonando por
uma de cada uma daquelas áreas da medicina pelas quais eu passei. No final das contas, eu encontrei a infectologia no Hospital Couto Maia, em Salvador, e lá eu me decidi, eu disse, é isso que eu quero. Já depois de formado? Ou enquanto não, estudante já ainda? no final do curso de medicina, quando eu fui fazer um estágio rotatório, eu fui para o Couto Maia, foi uma escolha minha inclusive, e lá eu me apaixonei por infectologia e aqui estou infectologista. E se você não fosse infectologista, o que você seria? Eu seria médico. Sim, Existem várias áreas muito empolgantes. Você se apaixonou durante o curso? Eu gosto muito de neurologia, gosto muito de psiquiatria, acho muito interessante também endocrinologia. Acho que uma dessas aí, neurologia, endocrinologia, né, ou psiquiatria. Psiquiatria. Uma vez que passou pela minha cabeça fazer medicina, era visando a psiquiatria, que eu acho uma área fascinante da medicina, né? Mas enfim, também eu sou suspeita, né? Porque como eu sou da psicologia, naturalmente eu seguiria pela psiquiatria. São áreas distintas, mas que de alguma maneira se tangenciam, né? Exato. Depois eu pensei assim, minha paixão é escutar o paciente, minha paixão é a escuta, então deixa eu continuar naquilo que eu amo. Mas Gustavo, quando procurar um infectologista? Bem, é interessante a pergunta porque a infectologia ela é uma especialidade da medicina que passou a ter uma visibilidade maior, né, com o aparecimento da AIDS, né? E a partir daí os infectologistas começaram a ser mais procurados, né, as pessoas começaram a querer saber o que era um infectologista, né? Década de 80, né? Estamos falando exatamente. Década de 80. Antes disso, nós tínhamos as pessoas que trabalhavam aí com microbiologia, né? Com doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Isso normalmente estava mais relacionado à saúde pública, né? A políticas públicas de saúde. Mas hoje em dia nós podemos dizer que o paciente ele vai procurar um infectologista quando este paciente tem, de alguma maneira, uma suspeita de infecção. Por que uma suspeita de infecção? Porque muitas vezes o paciente tem a infecção, mas não tem a manifestação clínica. Sim. É muito importante a gente até fazer a diferenciação entre doença e infecção. O que é a infecção? A infecção é quando o indivíduo ele adquire, através de alguma via, um determinado organismo. Sim. Que não precisa ser micro-organismo, pode ser um macro-organismo também, né? Nós temos aí as macroinfecções representadas pelas parasitoses, né? Um exemplo, Ascaris lumbricoides não é um micro-organismo, ele é visível, né? É um organismo visível a olho nu, mas não deixa de ser também, de se considerar uma infecção, uma macroinfecção. Então, quando a gente está falando de infecção, a gente está falando do indivíduo que adquiriu um determinado organismo, né, que causa ou não uma doença. E nem sempre né? Assintomático, né? É Às disso que eu vezes, estou falando. Então, um indivíduo Isso não se- assintomático, ele está infectado, mas não quer dizer que ele vai desenvolver a doença. Sim. Podemos usar, inclusive, o paciente infectado com HIV como exemplo, tá? E quando eu estava falando de diferença entre infecção e doença, é exatamente isso aí. O paciente, quando ele tem a infecção, nós estamos falando que esse paciente, ele adquiriu um determinado organismo causador que pode causar doença. O paciente doente é aquele que tem sinais e sintomas da doença. É aquele paciente que desenvolveu um quadro clínico. Então, doença é diferente de infecção. Exemplo clássico para isso, o HIV. Nós temos o paciente infectado com o vírus HIV. Sem sintomas. Sem sintomas.
nós temos o paciente com AIDS. O paciente com AIDS é o paciente que tem a doença, que desenvolve a doença, tá? O paciente portador do vírus HIV, ele ainda não desenvolveu a doença. São raros os casos de pessoas com HIV que não vão desenvolver, raríssimos, mas existem. Mas é importante a gente colocar que o paciente HIV, ele deve ser acompanhado. A grande maioria, a grande esmagadora maioria desses pacientes, eles devem ser tratados para que haja uma supressão viral e esse paciente viva bem, mesmo sendo portador do vírus HIV. Então, deixa eu pegar um outro exemplo. Eu li que grande parte da população, por exemplo, tem o vírus da herpes simples. Não sei se o seu nome é herpes simples, mas a labial. Grande parte da população tem. Mas nem em todo mundo esse vírus vai se manifestar através daquela feridinha na boca. Então, essa seria a diferença entre estar infectado e manifestar a doença? Exatamente. E essa manifestação, ela acontece porque a pessoa está com a imunidade baixa, por exemplo? E aí eu já emendo outra pergunta, né? O que é a tal imunidade baixa que a gente tanto fala? Tá certo. Então, para começar, né? Vamos lá. Quando a gente fala de herpes simples, né? Herpes simplex também podemos chamar assim. Nós estamos falando de dois tipos virais, o tipo 1 e o tipo 2. Você falou da herpes né? labial, né? Nós temos tipo também 1 tipo a 2. herpes genital, que também é causado pelo vírus da herpes simples. É o vírus da catapora? Não, aí já é o varicela zoster vírus. Já é um outro vírus, que é a herpes zoster. Já é uma outra história. No caso do 95% dos pacientes com herpes labial, eles têm o tipo 1. 95% dos pacientes que têm herpes genital, ele tem o tipo 2. Herpes simples 1, herpes simples 2. São dois tipos de vírus que causam herpes simples. A grande maioria dos pacientes com herpes simples, com o vírus herpes simples, eles não vão ter manifestações clínicas, eles não vão apresentar aquele quadro de ardor, de pequenas vesículas, de vermelhidão, de incômodo. Embora tenham... 5% desses pacientes, embora tenham vírus, 5% desses pacientes vão apresentar essa sintomatologia. Né? E esses 5%, eles... Você falou da questão da imunidade. Existe uma coisa que nós chamamos, né, da condição clínica do paciente, que é se o paciente realmente está imunodeprimido, se ele tem um quadro que leve a uma imunodepressão. E você tem uma outra característica também, que é quão preparado, quão especializado está a imunidade daquele indivíduo para um determinado micro-organismo. A grande maioria das pessoas não desenvolvem herpes simples porque elas têm uma imunidade delas próprias, né, que vai fazer com que esse vírus naturalmente seja combatido. Então a imunidade não é uma coisa só geral, é a imunidade para combater aquele vírus específico. Isso, este é um aspecto, tá? O outro aspecto é que mesmo indivíduos que tenham essa capacidade, né? Nós temos os indivíduos mais suscetíveis, isso aí é uma outra história, que por mais rígidos que eles estejam, por melhor que seja a imunidade dele, ele é um indivíduo que ele não tem o sistema imune preparado para aquele tipo de micro-organismo. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é o indivíduo que desenvolve um quadro mais global de imunodeficiência. Nós temos vários fatores que podem levar uma pessoa a ter uma imunodepressão. Né? Nós temos o próprio HIV, né, que é a queda da imunidade através né, de um vírus, né, a imunodeficiência adquirida. Né? Nós temos aí cânceres, né, como a leucemia, que diminui a imunidade. Nós temos o uso de determinados medicamentos que diminuem a imunidade. O estresse, né, diminui a imunidade, a depressão, diminui a imunidade, o não dormir bem, o paciente insônia, aquele paciente que tem dissonia, que tem dificuldade para dormir, também pode ter queda da sua imunidade. O paciente que não se alimenta bem,
ou por não ter mesmo como se alimentar, ou por uma questão de querer fazer uma dieta, né, algo voluntário, não se alimentar para emagrecer de forma não bem conduzida, não conduzida por um profissional, esse indivíduo também tem queda da sua imunidade. O paciente que bebe demais, então assim, nós temos o paciente que trabalha também demais, influenciaria? O sedentarismo em menor escala, do né? que o sono e a alimentação. Do que, na verdade, a pessoa que trabalha muito, que estuda muito, que se estressa demais, que tem uma sobrecarga de trabalho, ela está muito mais suscetível a uma queda da imunidade do que o paciente sedentário. Mas, então, esse é o outro aspecto. Então, você pode ter aí o paciente que tem um sistema imunológico já não muito preparado para aquele determinado micro-organismo, e aquele indivíduo que de alguma maneira desenvolveu um processo de imunodeficiência por conta de hábitos de vida, ou porque adquiriu a infecção. E tem outro aspecto também que eu não falei, vou falar agora, que são os extremos de idade, né? Que também neste momento da nossa vida a nossa imunidade não está muito bem adequada. Por falta de maturidade, né? No caso das crianças em idade muito, né? Crianças de pouca idade, não adquiriu ainda, né? A imunidade ainda não tem o seu sistema imunológico maturado, né? Crianças em tenra idade. E os idosos, né? Quando a gente tem os fenômenos de imunossenescência, do envelhecimento do sistema imune, aonde também o paciente vai ser mais suscetível a infecções. A gente falou aqui do vírus HIV, do vírus da herpes. Qual outro vírus que as pessoas podem ter, mas que nunca se manifestou? Covid-19, o SARS-CoV-2, o que causa a Covid-19, né? O vírus que leva ao desenvolvimento do Covid-19. Se você for Quem já ver bem, teve Covid tem o vírus? É assim? Você está falando da eliminação do vírus no organismo? O que você está falando? Exato. Da eliminação, não. A eliminação do vírus, ela ainda é controversa, assim, no sentido de que existem pesquisas que mostram que o paciente mantém aí uma quantidade, né, de material genético viral. Não, é possível você identificar material genético após muito tempo, né, da infecção. Mas como nós estamos tratando aí de um caso novo, não dá ainda para a gente fechar, né? Se a pessoa vai ter isso para sempre, o que a gente percebe é que os pacientes que tiveram Covid, né, a grande maioria, depois de um certo tempo, elas vão negativar, né, na pesquisa, né, do material genético do vírus. Mas como você me perguntou, existem infecções que o paciente pode ser assintomático, infecções causadas por vírus, sim. SARS-CoV-2, né, o causador da Covid, também grande parte dos pacientes descobriu por acaso, descobriu por um acaso, pessoas assintomáticas. Por acaso, porque eu ia fazer uma cirurgia e eu era obrigada a fazer o exame, mas eu não tinha sintoma nenhum. Sim, nós fizemos inclusive uma pesquisa em pacientes, em indivíduos jovens numa escola, né, adolescentes, a grande maioria, e todos os positivos eram assintomáticos. Nenhum deles tinha sintomatologia. Nossa, né? Como cada corpo reage, né, Gustavo? Logo no início da pandemia, foi, se eu não me engano, a quinta morte de Itabuna. Foi uma pessoa conhecida minha, uma aluna minha, ela tinha a minha idade. E uma pessoa saudável, e ela faleceu. E eu, quando eu tive a Covid, eu descobri por acaso, porque eu não tinha sintoma nenhum. Então, eu acho que é como cada organismo está preparado para reagir àquele vírus, não é? De uma maneira geral, as pessoas saudáveis, de uma maneira geral, então, aí a gente vai ter que falar de virulência, de subtipos, né? Era um vírus que tinha um alto poder de mutação. Porque então, talvez não foi o mesmo que ela teve. Sim, na verdade, quando a gente fala em Covid, não só em Covid, mas em infecções de uma maneira geral, existem vários fatores que vão determinar, digamos assim, a intensidade dos sintomas e dos sinais
né, de uma doença, a gravidade de uma doença, né, desde um quadro leve a um quadro grave. Existem vários fatores. A imunidade do próprio paciente, o que nós chamamos de virulência do micro-organismo, que seria a agressividade do micro-organismo, né? Se esse paciente ele foi tratado numa fase inicial, né, do processo, que já ajuda muito, já o diagnóstico foi precoce e o tratamento também. Então, assim, existe uma série de fatores, né? Aí, quando a gente fala da imunidade do indivíduo, aí vem toda a questão da alimentação, a vida saudável, se alguém faz atividade física, se não tem comorbidade. Então, tudo isso entra, né, no cesto, no balaio, que define como um indivíduo vai reagir a uma determinada infecção. Entendi. Os pacientes que chegam em seu consultório, eles são encaminhados normalmente por outros médicos ou é o próprio paciente que lhe procura? As duas coisas. As duas coisas acontecem. Duas coisas. De uma maneira geral, o paciente ele ouve falar, né, de você e aí vai atrás, aí ouve falar de você e da sua especialidade e vai atrás. Mas muitas vezes também existe a indicação, o encaminhamento de outros profissionais, né, de saúde. Em que situação você recomendaria? Vá a um infectologista. A partir de quais sintomas, o que a pessoa pode estar sentindo, ou do que ela pode estar suspeitando, que ela deveria procurar esta especialidade médica? Bem, qualquer doença que esteja relacionada a um processo infecto-contagioso, ou qualquer suspeita de ter se contaminado, né, com algum micro-organismo que possa trazer danos à sua saúde, deve levar o indivíduo a procurar o médico. Por que eu falo dessas duas possibilidades? Porque muitas vezes você tem realmente, né, aqueles sintomas de que está com alguma infecção, né, qualquer que seja ela, pode ser, é difícil a gente falar, qual é o sintoma, porque você tem uma toxoplasmose ocular, o paciente tem uma visão turva, o sintoma é a visão turva ou a visão escurecida, aí ele vai, se nos primeiros 15 dias ele foi no infectologista, a gente resolve, depois de 15 dias já fica mais difícil. Então, assim, o paciente tem febre, vai procurar o médico, tem um quadro, né, abdominal, gastrointestinal, com náusea, vômito, diarreia, vai procurar, tem manchinhas na pele, com febre associada, uma arbovirose, dengue, zika, chikungunya, né? Temos inclusive aí novas arboviroses vindo, né, também, né? Temos um sem número de doenças, né, e um sem número de sinais e sintomas que levam o paciente a procurar um infectologista. Mas também, em algumas situações, né, o paciente ele procura porque ele quer saber se ele adquiriu ou ele quer se prevenir, né? Um bom exemplo disso são as relações sexuais sem proteção, onde as pessoas às vezes estão ali numa festa, se empolgam, a coisa acontece e aí depois elas vão atrás da gente com a mão na cabeça para a gente fazer, né, a quimioprofilaxia pré-exposição, porque a gente faz pós-exposição, né? Tem a pré e a pós. A gente faz a profilaxia pós-exposição. O indivíduo teve aquele contato, a gente faz durante 30 dias a medicação, faz todo um protocolo de medicações que ele vai tomar para evitar as ISTs, né, que não são DSTs, por conta daquilo que eu falei antes. Hoje a gente fala em IST, é infecção sexualmente transmissível, e não doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque, como você mesmo colocou, vamos falar em herpes genital. Você pode passar para uma pessoa o vírus, né, o HSV, normalmente no caso da genital 2, e essa pessoa adquirir essa infecção, ser portador do vírus para o resto da vida e nunca desenvolver a doença. Né? Então é por isso que não é mais DST. DST é um termo que é IST, infecção sexualmente transmissível. Então, se foi para festa, se empolgou, se fez algo e depois ficou preocupado, pode procurar. Eu não sabia que isso existia. Existe, sim. Pode procurar um infectologista. Bom, para finalizar, existe no senso comum a gente fala que a criança ela precisa
ser exposta a determinados ambientes para que ela adquira imunidade. Eu cresci ouvindo isso, né? Que criança tem que se sujar, tem que brincar com terra, que isso ajudaria no sistema imunológico. Por outro lado, nós temos pais assim super protetores, que a criança realmente ela não tem contato, né? A criança vai para a praia e ela fica ali num tapete que é colocado para a criança brincando com os brinquedos que ela brincaria em casa, porque ela não pode ter contato com a areia da praia. E muitas dessas crianças têm vários tipos de alergias. Na minha época, que a gente brincava na rua descalça, eu não me lembro das crianças com alergias. Então, é uma impressão minha que não corresponde à realidade. Os pais, eles precisam realmente assim, ser muito criteriosos e não deixar a criança brincar no chão, brincar com terra. Ou não, aquele ditado antigo da nossa mãe, da nossa avó, que se sujar, que brincar com terra adquire imunidade. Faz algum sentido? Então, vamos pelo caminho do meio, né? Não podemos exagerar nem para um lado, nem para o outro. É claro que o sistema é claro que o sistema imunológico ele precisa ser estimulado para se fortalecer, né? É através dos estímulos imunológicos que nós adquirimos uma boa imunidade. Não tenha dúvida disso. Não estimular o sistema imunológico é um erro. Manter uma criança numa bolha asséptica é um grande erro. Mas não vamos, como você mesmo colocou, dar colherzinhas de terra para a criança adquirir imunidade. Isso não. É a criação normal mesmo, natural, com os cuidados que nós temos que ter, né? Aquela questão de você ser racional, né? No criar do seu filho, né? Mas já que nós estamos falando disso, a gente não pode deixar de falar também, né, de que um cuidado que os pais devem ter é a questão da vacinação, né? Vacinar as crianças, né? A infectologia tem também essa preocupação com a profilaxia das infecções. A gente não só trata, a gente se preocupa com a profilaxia também, né? Com o evitar é muito melhor do que se tratar, né? Se você evita uma infecção, um processo em que o indivíduo vai estar ali, né, doente, né, vai deixar de trabalhar, vai sentir dor, vai sofrer. Se você consegue evitar isso, ao invés de você ir para o tratamento, é muito melhor. Prevenir é muito melhor que tratar. Eu, inclusive, trabalho com saúde pública também, porque o que é mais interessante na infectologia, acima até do tratar, é você prevenir. Se você consegue, né, conduzir seu paciente, como ele deve se prevenir, como vacinalmente, naturalmente, com hábitos adequados, né, com uma boa alimentação, tomando em determinadas situações a medicação correta, tanto preventiva quanto como curativa, você vai estar tendo um êxito, que é o que todo profissional da área de infectologia quer. E só para dar como exemplo, na questão da prevenção, quando tivemos aqui as chuvas em Itabuna, né, que teve aqueles alagamentos, e Ilhéus aconteceu também, o que foi que se utiliza, o que foi que se falou, como é que a gente vai fazer, temos aqui casos de leptospirose. Tem como você prevenir a leptospirose nesses casos? Sim, tem. Nós temos medicação para isso. Então, o indivíduo que teve contato com água suspeita de contaminação, esse indivíduo a gente tem como fazer a prevenção. Meningite meningocócica, alguém familiares tiveram contato próximo com alguém, ou amigos, uma pessoa que teve meningite, tem como a gente fazer a profilaxia? Tem como fazer a profilaxia dessas pessoas. Elas vão ser medicadas para não. É o infectologista quem faz isso aí. Né? Tem como a gente evitar. Eu vou confessar, eu não sabia de nada disso, assim, que era possível fazer. É possível fazer a prevenção. Aí no caso, por exemplo, das enchentes, aconteceu também recentemente no Rio Grande do Sul. A pessoa ela tem que fazer
Porque não dá para esperar fazer o tratamento para ir lá salvar as pessoas que estão precisando. Então, primeiro elas têm contato, por exemplo, com a água ali suja, contaminada, Isso. e elas podem fazer o tratamento depois? Não, nós não chamamos de tratamento, isso seria profilaxia. Profilaxia. Você faz a profilaxia com a medicação. Com a medicação, né? após a Teve exposição. contato com a exposição, é suspeito de que ali pode ter a Leptospira interrogans, causadora da Entendi. leptospirose. Sim, então você vai e faz o tratamento não, você faz a profilaxia para aquele indivíduo, que Muito deixa de ser interessante. tratamento, que é como eu te falei, eu acho que a grande beleza da infectologia está na prevenção. Eu acho assim que todas as áreas da medicina deveriam pensar sempre a partir da prevenção, mas realmente quando você fala que é possível você evitar, né, um dano maior dentro da infectologia, realmente. E eu não sei quem está em casa nos assistindo, mas eu, por exemplo, não tinha conhecimento de que era possível fazer É possível. a profilaxia, não é tratamento. Em várias das doenças infecto-contagiosas nós podemos fazer profilaxia, não só medicamentosa, né, mas também profilaxia com políticas públicas, sociais, né, de saneamento básico, de educação relacionada a medidas de higiene, hábitos de higiene, né? E assim, o quanto o poder público economizaria em saúde se ele investisse nesse tipo de política pública, né? Tanto com a educação em saúde, como em medidas como essa, né? Como saneamento básico. O quanto ele economizaria em tratar depois que as doenças já estão estabelecidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Prevenir é muito mais barato do que tratar. Gustavo, obrigada pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos. Eu realmente achei bastante interessante as informações que você trouxe. Então, te agradecer muito pela presença e já deixar o convite para você retornar para a gente falar sobre outras nuances aí dessa área, que é uma área tão interessante. E agora, assim, já sei em quais situações eu vou recomendar que alguém procure um infectologista. Obrigada, querido. Perfeitamente, eu também só tenho a agradecer. É sempre um prazer estar aqui com você, Raquel, e até a próxima. Até a próxima. É com você, Barbosa. O assunto falando do Núcleo Cuidar, com Cláudia Alvarino Brito, presidente da entidade, que é psicopedagoga, e Antônio Dorico dos Santos Neto, administrador de empresa, que é vice-presidente da entidade. Eles trabalham há 19 anos com pacientes com problemas neurológicos. E o que é a Fundação Cuidar, Cláudia? O Núcleo Cuidar é uma instituição sem fins lucrativos, que foi fundada com a nossa história de vida, que nós tivemos 3 filhos, Diego, Elizabeth e Anthony. Nossos filhos nasceram normais e com a idade de 4 anos e meio, nossos filhos desenvolveram uma doença degenerativa, a síndrome de Saint-Philippe. É uma síndrome que é degenerativa, morre sem andar, sem falar, usando gastrostomia. Até os 4 anos e meio, meus filhos eram normais. E com a idade de 4 anos e meio começou a nossa luta, porque nossos filhos começaram a desenvolver a síndrome e foram 21 anos para descoberta, através dos médicos de fora. Naquele período, vocês iam para Salvador fazer tratamento e tudo, que Itabuna tinha condições de atender esse tipo de paciente? Não. Os médicos dos nossos filhos, nós começamos as pesquisas no Hospital das Clínicas, passamos para o SARA e depois passamos para os médicos dos Estados Unidos. E hoje aqui em Itabuna já tem condições de atender com o trabalho que vocês estão fazendo? A síndrome dos nossos filhos, não, porque é uma doença rara e as pesquisas são feitas fora. Hoje o Hospital das Clínicas já tem uma ala da mucopolissacaridose, que era a síndrome que nossos filhos tiveram. Hoje nossos filhos já estão com o Senhor Jesus, mas nós damos continuidade ao nosso, como a gente diz, né? Nossos filhos vieram com uma missão,
E hoje a nossa missão é o Núcleo Cuidar. Quando nosso segundo filho faleceu, Diego, nós criamos o Núcleo Cuidar. Agora, quantas pessoas hoje vocês atendem e que tipo de pacientes são atendidos pelo núcleo? Nós temos espectro autista, nós temos síndrome de Lennox-Gastaut, Arnold-Chiara, nós temos paralisia cerebral, mielinigocele, nós temos a psicólogos, fisioterapeuta, professores. Nós damos atendimento AEE na educação do município de Itabuna. Temos uma parceria com a Secretaria de Educação. Agora, hoje vocês são reconhecidos no município, no estado e na área federal. Como foi essa luta para tornar a entidade registrada nesses 3 níveis? Nesses 3 níveis é a questão política, né? Porque sem a parte política, infelizmente, a gente não vai para lugar nenhum. Então, na época, nós buscamos, através de deputados, e aqui em Itabuna, a utilidade pública municipal, através de vereador. E na área federal? Através de deputado. De deputado também, né? Através de deputado. Esse reconhecimento implica em retorno de recursos para a entidade, de alguma forma, algum tipo de ajuda? Possibilita ou é difícil também ter? Não, esse reconhecimento, através do reconhecimento, você pode concorrer a projetos tanto municipal, como estadual, como federal. São aqueles editais que o governo são os editais, faz. Sim. Aí você faz um projeto, a gente chama verba carimbada. Por quê? O projeto, quando é aprovado, você só pode comprar aquele tipo de projeto. Agora mesmo nós fomos agraciados pelo projeto Paulo Gustavo, que nós temos a única quadrilha junina de cadeirantes, e nós ganhamos o Paulo Gustavo com a história da nossa quadrilha junina, que nós concorremos e vamos receber, que o nosso projeto é para renovar as roupas da quadrilha. Sim. Quantos integrantes tem a quadrilha? Nossa quadrilha tem 20 cadeirantes, tem 10 cadeirantes e 20 funcionários, que os professores dançam, porque como a gente trabalha com o AE, é um projeto de inclusão social, né? Eu sei. Que nós fazemos com as crianças cadeirantes. A nossa quadrilha é de cadeirantes. Agora, em termos de a construção da sede, como é que foi esse processo? Vocês foram roubados 21 vezes? Sim. O que mais atrapalhou a nossa construção foi os arrombamentos. Graças a Deus, depois que passamos para dentro da construção, que ainda está em construção, mas a instituição já funciona dentro da construção. Foi que veio a melhorar, mas atrapalhou o andamento da nossa construção. Ainda estamos construindo, graças à população da cidade de Itabuna, que é muito solidária. E a gente continua as campanhas, porque a gente tem que terminar, falta pintura. Agora mesmo a gente vai ter que cobrir a área que nós ganhamos os brinquedos do parque da Prefeitura de Itabuna, com a ajuda do prefeito Augusto Castro, e a gente agora está na campanha para cobrir esse espaço onde está o parque. Essa área tem vídeo, já tem vídeo monitoramento para evitar roubos e tal? Sim, com certeza. Sem o vídeo monitoramento fica inviável, né, o funcionamento. A gente teve que investir em segurança. São quantas câmeras hoje Hoje lá nós temos 62 câmeras. Com sistema de alarme também, né? Porque foi necessário para diminuir os arrombamentos. Investir em segurança por causa dos arrombamentos. Quer dizer, você tem essa despesa de segurança para evitar roubos e tal. E é uma área praticamente segura, que é ali no antigo DNR, né? No DENIT. E é uma área fechada e tal. Como é que esses ladrões entravam e saíam com esse material? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. A área, ela é segura e tudo, mas a rua, certo período, é muito deserta, né? Quando o Tribunal Regional do Trabalho
fecha as portas, então a rua fica praticamente deserta, que não foi só lá no Núcleo Cuidar onde eles entraram, mas também em toda a vizinhança. E lá a facilidade que eles acharam era que ainda não estava construído o muro da frente. Eu sei. Após construir o muro da frente, colocar as concertinas, evitou bastante. Quer dizer, né? diminuiu As câmeras já existiam mesmo na construção, mas mesmo assim eles não respeitavam as câmeras. Esse ano vocês tiveram algum furto já registrado? Não. Esse ano, graças a Deus, ainda não. E não vamos ter, com fé Foi em o Deus. primeiro ano que não tá zero? Primeiro ano, que zerou. Certo. Agora, para vocês sobreviverem, como é que faz essa engenharia de manter a entidade? Quantos trabalhadores vocês têm? Como é que é essa... Durante o mês, a gente tem um carnezinho que a gente chama de sócio sustentador. Então eu mesmo faço as cobranças, as pessoas doam o valor que elas acham que pode doar e eu vou fazer essa cobrança mensal. E os parceiros, os amigos que contribuem via Pix, né? E nós também fazemos vários eventos. Fazemos festivais de tortas, fazemos bingo, rifas, né? As pessoas doam um objeto e a gente coloca na rifa. E é isso que vai sobreviver, que o Núcleo Cuidar vai sobrevivendo. E funcionários, esse ano, graças a Deus, esse prefeito que chegou aí agora, Augusto Castro, ele forneceu para a gente funcionários, né? Para o Núcleo Cuidar. Hoje nós temos 5 funcionários na área administrativa, e temos 8 professores? Não, 3, 4, 5, 6 professores. 6 professores, né? Incluindo o psicopedagogo, né? Que são 3 lá. Agora, por exemplo, atendimento médico, atendimento de fonoaudiólogo, atendimento de psicólogo, como é que é isso lá? É voluntário? São todos voluntários. O profissional de fisioterapia é que foi cedido pelo município. Agora, a psicóloga é voluntária e outros profissionais que vão lá, médicos que, né, doam um plantão, assim, uma manhã, por exemplo, para dar atendimento às mães que não têm o acesso direto com o posto de saúde, com a regulação. Então, eles vão lá que a maioria, né, quer renovar receitas e relatórios para os filhos, para os pacientes. Agora, nesses quase 20 anos, são 19 anos, quase 20 anos de fundação do Núcleo Cuidar, quantas pessoas vocês já atenderam até agora e quantas estão sendo atendidas? Como é que é esse atendimento? O que é que o paciente tem acesso lá? Nós temos o atendimento psicopedagógico, nós trabalhamos com atendimento especializado, né, que é o AE, que nós damos, não somos escola, somos atendimento especializado para trabalhar com coordenação motora, com esse público da inclusão. E nós temos as psicólogas, nós temos fisioterapeutas, a gente não tem a fonoaudióloga, que hoje na cidade tem bem poucas e nós não temos. E temos a professora de arte e nós fazemos esse tipo de trabalho com os pacientes. Mas são tem um quase 300 médico pacientes, que vai. né? Hoje nós temos 268, mas a gente não atende todos no mesmo dia. Tem a turma pela manhã, outra turma à tarde, tem turma que fica para almoçar, outras vão para casa. É esse atendimento que a gente dá a essas crianças. E tem pacientes que vai diariamente para lá e almoça e faz lanche, como é que é isso? Sim, alguns almoçam, outros só faz o lanche, porque tem alunos que eles têm o atendimento na instituição e tem o atendimento na escola, porque nós somos a segunda matrícula. O atendimento especializado é a segunda matrícula. E na escola eles têm a primeira matrícula, que é um trabalho diferenciado. A gente trabalha com a parte especializada. Todos os nossos professores são psicopedagogos, dá um atendimento diferenciado da escola.
Você também trabalha nessa área? Você também é Sim, psicopedagoga? também sou psicopedagoga. E qual é a dificuldade que o psicopedagogo tem com o paciente com problemas neurológicos? Quais são as dificuldades? A dificuldade é o acompanhamento do pai, entendeu? Da família, porque para a gente fazer um bom trabalho, a gente precisa que a família chegue junto, não falte, porque se o aluno falta, ele perde o que ele aprendeu. Porque já tem a dificuldade do aprendizado, né? A criança que tem um problema neurológico, ele já tem a dificuldade do aprendizado. E se o pai não vem frequente, atrapalha o nosso trabalho. O nosso trabalho fica quebrado, então a maior dificuldade nossa é a frequência. A Polícia Militar tinha um programa de equinoterapia, parece, né? Vocês têm alguma correspondência com esse grupo, com vocês? Sim, nós tínhamos algumas crianças de lá da instituição que eram atendidos, mas ao passar do tempo vai dando alta e colocando outros. Hoje não tem mais ninguém de lá do núcleo. Tem animais em casa, ajuda para quem tem um filho com problemas neurológicos? Ajuda em alguma forma? Às vezes sim. Às vezes ajuda muito. Que tipo de animal ajuda? Um cachorro, né? Porque, assim, tudo que porque a criança, quando tem um problema neurológico, a gente precisa descobrir o que mais ele gosta de fazer, para que a gente consiga algum avanço, né? Então, assim, um cachorrinho ajuda ele, como é que eu vou lhe dizer? No desenvolvimento dele, entendeu? Porque ele se torna uma criança mais feliz, mais calma, mais tranquila. Agora, o primeiro passo básico é a família, a estrutura da família, o suporte familiar. O suporte familiar é o principal. E as famílias têm esse suporte ou têm dificuldades? Quais são as dificuldades da família média itabunense para atender esses recursos? Uma cidade que 39% da população vive de Bolsa Família. A maior dificuldade das famílias é essa, né? O atendimento médico, porque uma criança especial, ela precisa do neurologista, ela precisa do fonoaudiólogo, ela precisa do psicólogo. Então, a dificuldade das famílias hoje é o atendimento especializado dos profissionais na área de saúde. Porque hoje a educação, ela cresceu muito nesse sentido de atendimento especializado. Agora, a saúde ainda deixa um pouco a desejar. Itabuna tem médicos em número suficiente para atender a demanda dos pacientes locais? Só Itabuna não, acho que todo lugar, porque eu digo todo lugar porque assim, a nossa vida era hospitais pela questão dos nossos 3 filhos. E as mesmas dificuldades que a gente passava aqui em Itabuna, a gente passava em Salvador, a gente passava em São Paulo. Nossos filhos, para entrar numa pesquisa médica, a gente teve que recorrer a políticos. Entendeu? Então, assim, não é só Itabuna, é o Brasil todo que a gente tem essa dificuldade na área da saúde. Há a possibilidade também de judicialização para que o filho tenha acesso a esse tipo de atendimento hoje? Sim. Agora também demora, porque nossos filhos precisavam de um respirador. E quando o respirador chegou, nosso filho já tinha falecido. Via justiça. O respirador chegou na terça-feira e a menina faleceu no domingo. 2 dias depois. E a menina conseguiu sobreviver até os 19 anos. 17 anos e 11 meses. Quer dizer, passou uns 10 anos, 11 anos com problema neurológico. Segundo as pesquisas médicas e onde eles estavam, a idade média de uma mucopolissacaridose, que é Sanfilippo, é uma das síndromes da mucopolissacaridose. A idade a depender do grau da mucopolissacaridose, tem um que foi o caso do nosso, o primeiro, faleceu antes dos 2 anos de idade, né? Antes de 1 ano de idade já tinha falecido. E a média deles seriam de até 10 anos, pós descobrir 10 anos de sobrevida, no caso. De sobrevida, exatamente. E as pesquisas,
Vocês podem ter acompanhamento de pacientes aqui para subsidiar a pesquisa que se faz nos Estados Unidos? De que forma? Nós procuramos através de, assim, nos hospitais que a gente ia e tínhamos informações, tem país, Canadá, por exemplo, que nós fornecemos material para lá, está fazendo pesquisa sobre a mucopolissacaridose. Aí colhia o material aqui no Brasil e era enviado para lá. Muitas vezes era enviado por recursos próprios, a gente mesmo era quem pagava o envio. Outras vezes o próprio hospital, né, enviava o material para pesquisa. E só vieram descobrir isso aí depois que nós ficamos quase 2 anos no Hospital de Clínicas São Paulo. Né? Hoje, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam? Além da parte de profissionais, né, da área, porque principalmente a parte neurológica e assim, uma coisa que aqui não tem e se busca nas capitais, eu acho que só existe mesmo nas capitais, são os estudos genéticos. Né? Que nossos filhos, para chegar a um diagnóstico, teve que passar pelos geneticistas das clínicas de Salvador. E dali é que era mandado materiais para todo o estado, onde tinha um centro de referência, e países com centros de referência, como a Holanda, por exemplo, que foi quem descobriu que era uma mucopolissacaridose do tipo A para o menino e o tipo B para a menina. Que aqui nas pesquisas do Brasil, aqui de São Paulo, onde nós ficamos muito tempo, não queriam nem que nós levássemos a menina, que diz que esse tipo de síndrome no sexo feminino não acontece. Mas a gente viu as características da menina e pelo que era similar exato, ao do menino, nós levamos por teimosia. E chegou lá, graças a Deus, ela entrou no programa também. E assim, raro, porque não acontecia com meninas. E esse diagnóstico é feito em Itabuna mesmo? Não. Diagnóstico, nós passamos 11 anos para chegar a um diagnóstico. 11 anos? Fechado, 11 anos, 21 anos. Agora, quais são os problemas mais complexos de saúde que vocês enfrentam lá nesse grupo de pessoas atendidas? Mais de 250 pacientes. A dificuldade do neurologista e do fono, que é difícil, são as dificuldades maiores que eles têm. É que eles têm que estar tendo relatório anualmente e alguns mensalmente, receitas, né? E aí, por exemplo, esse ano agora é ano de como é que chama? Revalidação, não, revalidação exatamente, dos pacientes, para que as mães, os pacientes que passam a ser maior de idade, eles precisam de uma curatela. É assim, Até 17 anos é da mãe. A mãe é responsável e recebe o benefício sem problema nenhum. Após 18 anos, completou a maioridade, aí a mãe tem que fazer uma curatela, mesmo sendo mãe, para ter esse benefício. É o BPC, o benefício de prestação continuada, né? Prestação continuada. Agora, nessa área financeira, vocês têm do município, vocês têm ajuda de servidores que participam da equipe de trabalho com vocês, junto com voluntários. O governo estadual dá o quê? Qual é a ajuda que vocês têm do governo estadual? Do governo estadual, nós fazemos parte da nota premiada, que as pessoas se cadastram no site da Secretaria da Fazenda e a cada 3 meses tem um sorteio, né? A pessoa concorre a 10 mil e no final do ano a pessoa concorre a 100 mil. Toda vez que você compra, você pede a nota fiscal com o seu CPF. Colocando o CPF. Colocando seu CPF. Quando você se cadastra no site da Secretaria da Fazenda, você escolhe 2 instituições, uma social e uma hospitalar. Que no caso a nossa é social. Que a gente trabalha com social. E aí a pessoa, ao comprar, botando seu CPF, já vai, se você se cadastrou no site da Secretaria da Fazenda, já vai direto para a gente. Então a gente pede à população que se cadastre, porque a Secretaria da Fazenda, às vezes as pessoas falam
que vai fiscalizar a sua vida, né? Por causa do seu CPF, mas fiscaliza as lojas por causa da sonegação de impostos. Eu sei. Agora, além disso, o Estado tem mais outro repasse? Nós temos o cofinanciamento do governo do estado, que a gente recebe R$ 813 há 19 anos. Não corrigiu nada? Não. São 12 parcelas de R$ 813, que demora muito para o governo do estado depositar. 3, 4 meses ou mais? Demora bem mais. Já chegou a 5, 6 meses. Às vezes a gente passa de um ano para outro, a gente com 3, 4 parcelas lá. Não há ainda. nenhuma chance de pedido de revisão desse... Não, porque depende do que é aprovado na Câmara, né? Para poder aumentar esses recursos. E esses recursos nunca aumentam. Para o social é muito difícil aumentar a ajuda de custo. E na área federal, vocês têm ajuda também? Alguma ajuda do Ministério da Saúde? Não. Ministério de Inclusão Nós Social? recebemos do governo federal, nós recebemos uma emenda parlamentar do deputado Raimundo Costa, que veio via Secretaria de Assistência e via Secretaria de Saúde. A da assistência faltou porque demora tanto de receber que quando recebe o bem já está em outro valor. Mas o prefeito Augusto Castro viu a nossa necessidade e nos ajudou, complementou para poder a compra do veículo que hoje a gente pega de casa em casa. A gente tem até o motorista que também é fornecido pela prefeitura, pega as crianças, trazem para o atendimento. Por quê? As crianças cadeirantes, o transporte público não tem mais, que antigamente tinha o transporte que pegava nas residências, hoje não tem mais. Então, assim, nós pegamos os cadeirantes em casa e traz para o atendimento na instituição. Então, nós temos, e da Secretaria de Saúde foi equipamentos, mas a gente ainda não recebeu todos, nós recebemos só a metade dos equipamentos. Itabuna tem 2 faculdades de medicina e tem ainda a da UESC. Essas faculdades têm algum convênio com vocês para os alunos treinarem, conhecer os pacientes e tal? Tem algum... Não. Há alguns anos atrás, nós tínhamos a FTC e tinha a Unime. Mas depois que mudaram de nomes e mudaram de gestores, aí acabou a parceria. Vocês já tentaram essa parceria de novo? Já procuraram as instituições? Depois que mudou de gestores, não. E também eles abriram, né, já um espaço onde os alunos fazem todo o estágio, todo o treinamento nesse espaço. Então, não abriu ainda para outras instituições, que eles têm já onde... Mas vocês podem encaminhar um paciente de vocês para lá, para essas unidades de atendimento deles? Sim. Eles atendem, aí a pessoa vai, faz um cadastro lá e passa até um certo tipo de atendimento. Né? Não o atendimento que nós não chegou, oferecemos, ser atendido, eles atendem. Isso. Agora, você está faltando o que para terminar as obras? Quanto mais? Dinheiro. Dinheiro e parceria, né? Porque a gente ainda falta muita coisa. A gente falta as lisagens das portas, agora surgiu esse espaço que a gente está precisando, fizemos o orçamento, deu R$10.000, a gente está precisando cobrir a parte do parque, porque senão os brinquedos vão danificar. Deterioram. A gente está precisando dessa cobertura. A parte elétrica do salão de festas e do auditório, que precisa fazer também. Então, se a gente tivesse um eletricista que pudesse nos ajudar nesse sentido. Ser um voluntário, né? Exatamente. A gente precisa Está faltando eletricista na equipe a gente está precisando de eletricista. eletricista, a gente está precisando de pintor, a gente está precisando das pessoas nos doarem tinta, porque de material em si, né? De madeira. A sede de vocês tem quantos metros quadrados? Hoje,
porque a gente fez alguns puxadinhos chamados, né? Mas nós estamos éramos 400 e, se não me engano, 400 e alguma coisa. 400 metros quadrados. Aí tem refeitórios, Tem cozinha, refeitório, cozinha. sala de fisioterapia, sala de Isso. fonoaudiologia e tal. Uhum. E ela tem de consultório a gente médico. tem um salão de festa que a gente ainda não terminou. Consultório médico. Agora nós estamos arrumando, com a ajuda do pessoal do Itabuna do Bem, através de Miguel. Miguel fez uma campanha para a gente. Nós fizemos o espaço da psicomotricidade e agora nós estamos arrumando. Estamos até precisando de bolinha para nossa piscina de bolinha. Aquela bolinha, né? Aquelas bolinhas plásticas. Nós fizemos agora a piscina de bolinha e estamos precisando das bolinhas. As pessoas que estão nos assistindo podem nos doar essas bolinhas, que será bem-vinda para o nosso espaço da psicomotricidade. E esse parquezinho já tem quantos equipamentos? Nós já temos alguns brinquedos que a prefeitura nos deu. Temos o pula-pula e precisamos mais, né? A gente precisa de um balanço. Graças a Deus, hoje, as praças estão sendo construídas na cidade de Itabuna e eu fico muito feliz nisso, que já está tendo balanço para os cadeirantes, que nunca teve na nossa cidade. Então, eu estou achando fantástico, porque era o meu sonho botar no Núcleo Cuidar aquele balanço para o cadeirante. E já tem balanço para cadeirante? Já no bairro Sarinha tem, no bairro da Conceição tem, porque eu também fiscalizo. E no núcleo vai ter também? Com fé em Deus a gente vai conseguir comprar. É um sonho nosso a gente botar um lá no Núcleo Cuidar. Agora, de que forma a comunidade pode ajudar mais e participar desse trabalho? Sendo um sócio sustentador, ligando por 3211-5814, 739-8812-3737. E ser um voluntário, né? A gente precisa de pessoas, porque como a gente faz festival de tortas, a gente faz festas, a gente precisa das pessoas para nos ajudar nas doações, na compra do bilhete, na venda dos bilhetes. A gente precisa de pessoas no Núcleo Cuidar como voluntário. É tanto que o nosso lema nas nossas camisas tem: seja um voluntário. A pessoa pode ir lá, fazer a ficha e ver em que quer nos ajudar. Agora, presidente, tem os pacientes que são de classe média, que tem um atendimento, classe média, que tem atendimento médico diferenciado, já tem um plano de saúde e tal. E o paciente carente mesmo, de família pobre, quantos % do público que vocês atendem que são de baixa renda? Nossos. Todos são baixa renda. Todos são baixa renda. Nós trabalhamos Todos com o público do BPC. Do BPC, exatamente. Vive só e do BPC. não só o paciente que está recebendo BPC, mas ele o núcleo familiar a casa. Da família também é sustentado pelo BPC. Pelo BPC, porque assim, a mãe que recebe o BPC, ela não pode trabalhar, porque quando divide a renda per capita, o governo federal não permite, né? Então, assim, a mãe não pode trabalhar, ela vive só do BPC. Uma renda extra. Ela não pode ter renda extra, porque senão perde. Então, assim, por isso que nós fazemos campanhas de alimentos. Ontem mesmo nós agradecemos os alunos da escola... Eu não lembro assim. Onde era ali? Serve, né? Serme. Eles estão fazendo uma campanha de alimentos mesmo. Nós agradecemos a Andréia, a diretora de lá, ela ontem ajudou várias instituições, a gente agradece às famílias, aos alunos pela gincana que eles fizeram na arrecadação de alimentos. Quando a gente recebe uma quantidade de alimentos boa, a gente tira o que a instituição vai consumir, e doa para as famílias do Núcleo Cuidar, para ajudar, porque a gente sabe que só o BPC não dá para eles sobreviverem, porque tem a questão das fraldas, tem a questão da alimentação, tem a questão da medicação, que tudo para esse público é caro. E só o salário mínimo não dá para comprar. E a família carente que precisa de um respirador, de um suporte vital do paciente, como é que faz isso aí? Aí só através da justiça. Porque nós passamos por isso. E olha que nós tínhamos uma condição financeira
razoável, mas a gente teve que entrar na justiça para conseguir. Tínhamos plano de saúde, na época o plano de saúde dos nossos filhos era um bom plano de saúde, mas muita coisa para a gente conseguir manter os nossos filhos foi através da justiça. E essa Através do justiça Ministério é Público. célere, de alguns, isso aí ou é né? lento também? Essa... Demora. Demora que Não você é vê. Quando chegou o aparelho, o aparelho a menina nossa já filha tinha já tinha falecido. Exato. Então é um pouco demorado. Demora, mas consegue. Vocês têm alguns equipamentos de suporte que poderia dar para uma pessoa que chegasse de emergencial? Sim, um sim, a respirador, gente não tem. sei o quê, No tá? caso do aparelho de respiratório, tem o nebulizador, tem o aspirador, tem coisas que às vezes tem família que está precisando e a gente já fez a doação, essa família já está tendo. É o porque a gente aparelho que é também corre necessário. atrás E dos usa clubes lá de também na serviço, né? instituição. Como o Rotary, que é um grande parceiro nosso, maçonaria é um grande parceiro nosso. Quando a gente está precisando de algo assim, Cadeira de rodas. cadeira né, de essas coisas. rodas, algumas coisas assim que são mais caras, que é mais difícil, a gente corre atrás dos clubes de serviço para nos ajudar e eles chegam junto. Vocês têm uma diretoria executiva. Você Sim. é presidente, Exatamente. ele é vice. É. Isso. E Temos tesoureiro, temos conselheiros. E a gente busca junto à população da cidade, as igrejas, aos alunos de faculdade, as escolas. As escolas nos ajudam muito nas campanhas. E essas escolas também oferecem atendimento para os pacientes de vocês, não, né? Sim, a maioria dos nossos alunos, eles são alunos da rede municipal. Eles têm Porque eles têm a primeira, como eu lhe expliquei de duas início. matrículas, né? Eles têm duas matrículas, uma na rede normal e a outra no AEE, que é o atendimento especializado. Quando ele faz a matrícula na escola, já está fazendo com vocês ou é outra independente? Não, é independente, eles vêm até a gente. Porque geralmente as escolas têm a sala de recursos. As escolas que têm sala de recursos, alguns alunos são atendidos nas salas de recursos. Outras escolas que não têm, aí eles procuram a gente. Agora, esses pacientes também têm problemas emergenciais que às vezes precisam de um atendimento imediato, médico, tem... Tem sim, acontece Crises muito, e- eles têm crises convulsivas, eles precisam de atendimento fora. Quando eles, porque tem muitos pacientes nossos que eles já sabem o caminho de procurar o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, é a ajuda de custo e a ajuda de transporte. E eles buscam fora em Salvador, em São Paulo, depende de onde eles são encaminhados pelo médico. Agora, esse TFD também é meio limitado, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir a passagem, de conseguir o dinheiro para estadia, ou é fácil conseguir isso aí? Depende Não é- do não é encaminhamento. Não é fácil, porque vai depende do depender encaminhamento médico. E se não tiver o O tratamento, tratamento aqui na cidade. Na cidade. Porque o TFD é um tratamento Ele fora do só- domicílio. Só vai São- se tiver se na cidade não tiver, isso não só Itabuna. Na cidade não tendo o tratamento para aquele especializado para aquele assunto, o paciente sim tem direito e aí vai. Caso não consiga, tem muitos que podem entrar na justiça também. E aí. Né? Eu conheço uma paciente que teve um problema de transplante de córnea e tudo, que teve que fazer em São Paulo, e teve dificuldade em conseguir pelo TFD, inclusive durante a pandemia e tudo. Aí acabou tendo de viajar com recurso próprio, pagar hotel com... Olha só, quando é fora do estado é mais complicado. Porque nós tivemos esses problemas quando nós tínhamos que ir para São Paulo. A gente conseguiu, a gente foi para Salvador e de Salvador a gente conseguiu para São Paulo, porque Salvador não tinha o tratamento que a gente precisava. Eu sei. Mas a gente correu via Judicial também. judicial. Aí... Esse paciente teve essa dificuldade. Mas tem mesmo. A dificuldade por ser outro estado. Quando é no estado da Bahia, é mais fácil. Mas quando é outro estado, aí se complica. Porque se você pedir via Salvador, é mais fácil.
Agora a gente falou das dificuldades de profissionais qualificados para atender os pacientes. E o pessoal de apoio para tratar esses pacientes, existe em Itabuna? Esse pessoal está preparado também? Essa questão de pessoal de apoio é um problema geral, né? Porque o governo federal é quem libera a verba para pagar o pessoal de apoio, né? Principalmente nas escolas. Hoje é geral, não é só Itabuna. No Brasil. É no Brasil, é. Hoje, eu digo isso porque eu participo muito de lives com o governo federal, de reuniões, e o discurso geral em todos os estados passa por esse mesmo problema. A reclamação é A a reclamação mesma. Exatamente. A qualificação, né? A qualificação, Exatamente. Porque assim, o governo federal não contrata profissionais, contrata alunos e estagiários. Que essa verba vem federal. Não é uma verba municipal, é uma verba federal. Mas parece que os estados e os municípios também correm no mesmo tipo de circuito, né? Contratos Exatamente. Porque é não o federal, efetivos. né? Porque é uma verba federal. É um projeto federal, não é um projeto municipal. A verba vem de lá. E para corrigir esse tipo de problema, o que seria feito? Concurso público Concurso público. Hoje, as conferências da pessoa com deficiência, as conferências é a porta de entrada da melhoria dos atendimentos. E hoje, nas conferências, é o que nós, que temos direito à voz, a gente tenta, né? E voto. A gente tem direito à voz e voto. É o que a gente faz nas conferências, é pedir que melhore, que nós precisamos. As pessoas precisam participar das conferências porque é o único meio que hoje nós, usuários, temos para buscar. É através das conferências. Mas hoje as conferências são poucos. Você vê que tem as discussões na Câmara de Vereadores, são poucas pessoas que vão lá lutar, pedir, buscar, porque, né, é dessa forma que a gente consegue. A população é mais um pouco acomodada. A população é um pouco acomodada. Itabuna e Ilhéus tem quase 500 mil habitantes e não tem um deputado federal. Pois é. Começa a partir daí. Nós temos, por exemplo, a CEPLAC que está em decadência. E agora, essa semana, o ministro anunciou no Pará que vai recuperar a CEPLAC. Mas a grande base da CEPLAC, quando ela começou, foi na Bahia. Quer dizer, esse núcleo daqui da região está acabado e nós não temos ninguém para fazer essa defesa. O PCD, a pessoa com deficiência, tem representatividade política no Brasil? Tem uma representatividade nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores? Bem poucos. Itabuna mesmo não tem nenhum PCD. Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, de não me engano, deve ter poucos. um ou dois, né? Tanto deputado estadual como federal. São e poucos quanto por também. cento da população é deficiente? É 10%, 13% de Agora pessoas? tem hoje em Itabuna tem alguns PCDs que estão se candidatando a vereadores, né? O que a gente precisa, muitas vezes a gente vê muitos candidatos dizendo, né, eu sou da saúde, eu sou da educação. Mas você não vê ninguém dizendo, eu sou do PCD. Não é isso? A gente não tem. E quando vê o PCD de dificuldade mesmo, ainda faz que não vê, para poder não ter trabalho. A gente tem muita dificuldade nessa questão. Muita dificuldade mesmo, as mães sofrem. Eu digo porque eu já tive do outro lado e a gente, como mãe, agora eu estou falando como mãe, como mãe, a gente passa muita dificuldade quando a gente tem os nossos filhos numa cadeira de roda ou os nossos filhos PCD. Agora, como é a aceitação do deficiente na família? Como é que a família reage? Ela protege, ela abandona, que tipo de reação tem? Tem casos que realmente abandonam, né? Tem casos que hoje, principalmente o pai. Eu não sei porquê, mas a primeira fuga é do pai. Né? Descobriu que o menino tem uma deficiência, seja ela qual for, o pai chega para a mãe, fica aí que o filho é seu e tchau. Né? E lá tem muitos. E a segunda dificuldade é depois que a família assume,
a mãe e a avó, essas coisas assim, né? Eles assumem, mas não tem recursos e nem experiência, nem pra traquejo tratar com aquilo ali. Então hoje, graças a Deus, existe o Núcleo Cuidar, que dá essas informações, que passam as informações, que orienta, mas no nosso tempo mesmo nós não tínhamos para nenhum momento. Aprendemos de hospital em hospital, né? Passando pelo hospital do estado onde a gente ia e ficar 24 horas dentro de uma UTI, aprendendo o que é que vai fazer com aquela criança, como lidar com aquilo, como administrar uma medicação, né? Quando nós viemos das clínicas de São Paulo, eu chegando aqui em Itabuna, eu já passava a sonda nasointeral diretamente para o duodeno, sem precisar estar passando raio-x a cada 3 minutos, cada 10 minutos. Mas quando o paciente também é grave e precisa de uma UTI em casa, um equipamento foi o desse, nosso caso. há necessidade também de um enfermeiro, de um profissional, Exatamente. né? Com certeza. Que é caro e hoje e existe. não é disponível no mercado, só empresas fornecem. Hoje ainda existe o INSS, hoje já está também Com esse tratamento com esse domiciliar. tratamento domiciliar, Oferece o que é o INSS? profissional Já que tem. vai até a residência fazer as manobras, mas é a família pegar e aprender com esse profissional que vai lá, né? Porque ele vai, faz as manobras, faz o coisa e volta. Mas E como a pessoa criança leiga fica não lá. tem essa noção de reagir diante de um engasgo, de um fica negócio, né? De uma síncope, uma coisa. No caso de um Aí- engasgo, aí fica mais complicado. No nosso caso, a gente realmente montou uma UTI dentro do quarto dos meninos e era 24 horas, 12 horas ela acompanhando, 12 horas eu acompanhando. Itabuna Assim, tem quantas famílias na situação de ter pacientes dentro de casa com UTI? Vocês têm noção Não, Olha, dessa A realidade? gente não tem ainda não, esse... a gente não tem essa estatística. Mas já tem bastante. Tem muita É gente porque que quem tem já plano é de saúde assistido. tem, né? Esse atendimento. Mas Esse atendimento domiciliar. Uhum. E o SUS tem, mas ainda está precário, né? E essa ideia do teleatendimento, que é uma forma de atender os pacientes por telefone e tal, vocês têm acesso a esse tipo de serviço? Vocês têm Não. alguma parceria nisso aí? Não. Não tivemos ainda. E eu acho assim que é louvável, né? Um atendimento por um teleatendimento, mas não sei aonde, né? No caso de um engasgo, a pessoa está assim, tudo bem. Mas no dia a dia ali você está fazendo, eu acho que o presencial é o importante e fundamental. E qual o futuro do Núcleo Cuidar? O que é que vocês pretendem para... A gente tem pretensões e sonhos, né? Que alguns já foram realizados, mas nós termos uma equipe multidisciplinar, porque nós precisaremos de um fono, um neurologista, um psiquiatra e outros profissionais que, né, chegassem, principalmente assim, que fosse pelo menos 3 vezes na semana. Que aí sim é o que a gente está pretendendo e lutando por isso. E a possibilidade de conseguir isso junto ao governo do estado ou no município, alguma coisa assim? Exatamente. A dificuldade no município é justamente esse profissional estar disponível para ter um atendimento exclusivo para o Núcleo Cuidar. O governo do estado tem uma UPA aqui, né, de atendimento, um núcleo de atendimento ali Lá na Policlínica. Na Policlínica, exatamente. É um Vocês núcleo de têm atendimento para na Itabuna. Policlínica? Não, porque ali é regulação. Ali Ali é depende regulação? muito da Regulação, regulação. depende da exato. regulação do governo do estado. E nós temos a Policlínica também, a municipal aqui, né? E os pacientes que procuram No também municipal são é mais atendidos. fácil. Não precisa regulação no municipal, né? Não. Não Tendo precisa qualquer passar pelo posto dificuldade, de saúde e ter o isso, encaminhamento encaminhar. é atendido lá.
Agora a regulação é muito burocrática, muito lenta. Como é que faz É. isso aí para superar essas barreiras? Aí depende do governo do estado, né? E vagas, né? Porque Não, é pela hoje propaganda tá tudo ótimo, né? Tá, Você é. liga a televisão, tá lá, o governo do estado E melhorou vagas, a saúde, é. tá implantando hospitais, não sei o quê. É o melhor Isto, dos mundos que a gente tá. Uhum, Agora a prática, que é o critério da verdade segundo o Marx, é complicado, outra, né? exatamente. Você demora um porque bocado para conseguir. A demora é justamente achar um hospital onde possa atender aquele paciente. Uhum. For um caso de trauma, aí vai esperar uma vaga no hospital de base até chegar uma vaga no hospital? Não. Aí a regulação fica responsável por isso, para ver no hospital de base, no hospital Valadares em Jequié, por no isso que hospital de Santo demora. Antônio de Jesus, e aonde surgir aquela vaga, o emergência vai lá e... Vocês precisariam de uma ambulância para dar esse suporte de levar paciente para outro lugar, no caso? Sim, também. Há projeto para isso? Também. Ou tem dificuldades? Nós tivemos no início, né, uma ajuda muito grande, uma parceria boa também, que tinha uma ambulância que nos atendia lá. Sempre que a mãe passava alguma dificuldade, era só ligar, a ambulância ia buscar, levar ao hospital e trazer. Mas esse serviço nós paramos de ter há mais ou menos uns 10 anos. Era a prefeitura Temos também? Ou era... Prefeitura e um rapaz de Ferradas, como é o nome dele? Esqueci o nome do rapaz. Lorival. Uhum. Lorival. Ele dava esse suporte pra gente de ambulância. Ele tinha as ambulâncias na época, Eu mas sei. isso aí já tem muito tempo que não Quer dizer, era um serviço particular, acontece. né? Era um serviço particular. Rapaz. É. E aí, como superar Na essas realidade, era dificuldades? uma Qual a ONG. estratégia que vocês têm Era para uma ONG, driblar né? essas dificuldades e conseguir chegar ao que vocês querem? Como é? Através dos parceiros políticos. Exatamente. E parceiros também da cidade, né? Empresários, Institucionais, clubes de de serviços. serviços que chegando junto, que a gente vai, participa de reuniões, vai, pede, fala e divulga o núcleo. Vocês convidam, por exemplo, o pessoal da maçonaria, do Rotary, do Lions, Sim, para são os visitarem grandes parceiros nossos. para Isso. conhecer É. tudo. Sim. Isso. Hoje a nossa sala de fisioterapia, há 2 anos atrás, nós ganhamos um projeto. É tanto que a nossa sala de fisioterapia tem o nome do Rotary Clube de Itabuna, que é um Itabuna grande Sul. parceiro do Itabuna Sul. É um grande parceiro nosso. Os nossos melhores equipamentos foram doados pelo Rotary Clube Itabuna Sul. Nós ganhamos um projeto internacional. Então, assim, a gente tem uma grande parceria com que é um grande amigo seu, Célio Kersu, está sempre lá junto com a gente. Agradecemos a ele, que é um grande parceiro nosso. E outros também que nos ajudam. Tem Jorge, tem vários que nos ajudam. Tem Ícaro, vários da maçonaria, muita gente da maçonaria nos ajuda. São grandes parceiros, tanto a maçonaria como o Rotary, como o Lions, o pessoal do Lions também nos ajuda. O clube de serviço chega junto com o social de Itabuna. Sério, eu fico encantado com o trabalho de vocês, a elogia e Ele tal. conhece muito, ele vai muito no Núcleo Cuidar. Uhum. Nós temos hoje também a presidente do Clube Itabuna Sul, que é Ana Paula, que tem também dado uma força para a gente muito grande. Agradecemos também a ela. E, por exemplo, vocês já discutiram essa questão com o pessoal de CDL, de associação comercial, de essas instituições? Quando a gente tem algum evento para fazer, que vai procurar, porque vai muito também da amizade que a gente tem, né? Foi o ano passado, né? Que a Adalto indicou a gente. A Adalto era do CDL. do Era do CDL. Era do CDL. E colocou o nome do Núcleo Cuidar para participar de um evento corrida, que eles fazem, que uma fazem corrida todo ano, acho que agora em anualmente. setembro. Eu sei. Acho que vai ser ou agora final de agosto ou setembro. Que faz arrecadação. Quando as Então, pessoas vão correr, arrecadam Adalto já alimentos. conhecia o nosso trabalho, já me conhecia e a amizade que a gente tem. Ele viu o trabalho do Núcleo Cuidar, o esforço do Núcleo Cuidar em poder dar uma sobrevida àquelas pessoas que precisam, né? Então ele indicou o Núcleo Cuidar e graças a Deus fomos aprovados. Né? E já recebemos alimentos, inclusive, dessa corrida e
Estamos aí. Você já aguardando. se inscreveu em algum projeto internacional também, de captação de recursos ou de parcerias? O que nós participamos foi o do Rotary Clube Internacional, via o Rotary, que foi na gestão da esposa de Juarez, que nós ganhamos os equipamentos da sala de fisioterapia. Agora outros não. E para essas pesquisas, por exemplo, tipo a síndrome de San Filippo, como é que vocês podem conseguir apoio internacional também para pacientes daqui que precisam de tratamento, às vezes de... Primeiro a gente tentar identificar se tem algum paciente aqui com isso. Então, para identificar esse paciente precisa passar por... Esse San Filippo acontece em quantos por cento da população? 500 milhões. Ave Maria, é muita gente. 500 milhões. 1 em 500 milhões? Nós tivemos 3. Vocês acertaram 3 vezes na loteria. Nós acertamos 3 vezes na loteria. É que a gente foi, tinha vencido a fila, voltou. A Mega Sena é uma chance de 50 milhões, né? A Milionária é uma chance de 200 milhões. Já... Essa daí é 1 em 500 milhões, vocês tiveram 3 chances. Nós participamos da pesquisa genética, a probabilidade nossa era mínima e os médicos não entendem por que nós tivemos 3. Né? Os 3 nossos tiveram. Inclusive que nós éramos parentes, né? Tem aquele ditado, né? É parente, o filho nasce com um problema. Mas foi feito toda uma pesquisa, toda uma árvore genealógica e tudo, e deu filhos normais. E nós fomos contemplados mesmo. É difícil isso, né? Muito difícil. Principalmente a aceitação. Né? Quando você aceita e você vai lutar pelo aquilo que você quer, aí é mais fácil. Quando a família não, eu digo, aceita a família. Quando a família não aceita, então muita coisa vira barreiras. Né? Há muitas barreiras que você só vence se tiver a união dos dois, né? Pai, mãe e família. Aí você vai e transpôs. Mas a família de vocês também apoiava vocês nessa luta? Sempre. Exatamente. Aí tem toda uma rede de amizade. Então, vocês usam as redes sociais para divulgar o Núcleo Cuidar? Tem alguma? Sim, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, Núcleo Cuidar, e nós temos o site, o www.nucleocuidar.org.br, que nós divulgamos também o nosso trabalho e através também a gente faz campanhas também através das redes sociais para que as pessoas nos ajudem, né? Eu sei. Foi graças à população, graças à ajuda das redes sociais que o Núcleo Cuidar hoje é o que é e onde está, né? Hoje somos alguém na fila do pão, como diz o ditado, né? Porque a gente busca ajudar todos aqueles que nos procuram. Nós trocamos a dor pelo amor ao próximo, porque nossos filhos não vieram por acaso, vieram com uma missão e por causa dessa missão nós estamos lutando por todos que ali estão. Temos um sonho, né, do Núcleo Cuidar. Também, né? Sonho. É um sonho de ajudar a todos. Gostaríamos de fazer muito mais, mas a gente encontra muitas barreiras, o preconceito das pessoas. A gente passa por uma série de problemas. Entendeu? Às vezes a gente já passou por problemas de pessoas que pedem em nome da instituição, que copiam o nosso site, nós já tivemos esse problema, nós já tivemos problemas de hack, tudo isso. Já teve esse problema? Já tivemos esse problema. E vocês deram queixa na polícia tudo direitinho, do 71 e tal, e tudo? Doações sendo desviadas através de outras pessoas. Clonarem o telefone, aqui em Itabuna, o site. Tem um pessoal que pede em nome da Santa Casa, pede em nome de vocês também. Existe no nome nosso também. Tem um casal, ela é uma magrinha e ele também, que eles já bateram na nossa porta pedindo para o Núcleo Cuidar. Não sabendo que estava batendo na porta dos fundadores. Aí você pede o endereço deles, olha, eu vou mandar na sua casa e já manda a polícia também para poder fazer a contrapartida, né? Já passamos por esses problemas também. É complicado. E eles desacreditam o trabalho de vocês também, com né? certeza. Pois é, a gente Porque no início a gente vendia as camisas do Núcleo Cuidar para quem quisesse.
Aí tinha um preço, vendia as camisas. E não sei porque por que alguém a cor pegava, do adquiria amarelo a camisa do núcleo? amarela e azul. Amarelo e A azul. nossa farda é amarela e azul. Quando nós fundamos, o azul é porque na época era por causa do manto de Nossa Senhora. Eu sou sei. devota de Aham. Nossa Senhora. E o amarelo porque é a alegria, né? O cuidar com alegria. Então o amarelo é por isso, por causa da alegria. Uhum. Porque assim, quem trabalha com PCD tem que trabalhar com amor e com alegria. Graças a Deus a gente tem um quadro de profissionais assim fantástico, sabe? Nossos psicopedagogos, Dolores, Rosângela, Graça, nós temos o nosso motorista que as crianças adoram, Uhum. que ele é assim fantástico, sabe? Então, assim, a gente só tem a agradecer aos nossos profissionais, a menina que trabalha na cozinha, que faz com amor a alimentação, o rapaz que trabalha na portaria. Assim, é muito, muito, muito bom A maioria o nosso todos público. dedicados. E a as gente... nossas mães, elas são voluntárias. Entendeu? Nós não temos... Elas são parceiras também são parceiras. do Lá no núcleo. Núcleo Cuidar, desde que foi fundado, nós temos registrado isso em cartório. As mães são obrigadas a ser acompanhante dos seus filhos enquanto atendimento. É elas que levam para o almoço, é elas que levam para o banheiro, elas têm que ser parceiras, porque elas são voluntárias. Uhum. São elas que são responsáveis, porque nós não temos o pessoal de apoio, elas são responsáveis para ajudar a gente na limpeza, ajudar em tudo, né? Tá bom. Porque nós precisamos desse apoio de todas as famílias. A família é o ponto fundamental para que o nosso trabalho cresça. Vamos para a rua, vamos para as sinaleiras, saímos à noite de bar em bar, vendendo bilhete. São as mães. Nós temos uma senhorinha, dona Enedina, ela fez 86, não foi? Acho que 86 anos. E ela é assim, ela veste mesmo a camisa, ela sai de bar em bar, ela pede, é danada. Tá. Como o nosso tempo é limitado, eu vou agradecer a vocês a participação no programa e a gente volta a conversar sobre esse tema. Mas antes de terminar o programa, como é sexta-feira, eu vou recomendar um livro, A História da Filosofia 2, de Will Durant, que escreveu esse livro em 1926. É um livro que me introduz o leitor ao mundo da filosofia e faz uma viagem na origem, formação e o pensamento de Kant, Spencer, Nietzsche, Russell e outros filósofos. Como tudo também é filosofia, um roteiro de filme para se assistir no fim de semana. Dias de Nietzsche em Turim, do brasileiro Júlio Bressani, que fez esse filme em 2001, sobre o colapso do filósofo Nietzsche, que acabou louco. Bom final de semana para todos e muito obrigado.